Amigas e amigos, hoje temos o prazer de conversar com uma pessoa admiradíssima no Brasil todo que nos deu parte do seu preciosíssimo tempo, Drauzio Varela. Bem, Drauzio, vamos começar pelo tempo. Quando a gente falava marcar essa conversa, você chegou da Argentina, estava embarcando para o Rio, voltaria para São Paulo para ir na cadeia no dia seguinte de manhã. Qual é o segredo para administrar esse bem tão precioso que é o tempo? Eu acho que é uma neurose. Sempre fui agitado, né, desde menino. E sempre quis realizar muitas coisas, tem sempre planos e coisas que eu quero fazer e tudo. E você começa fazendo, você vai, no decorrer do tempo, se você leva a sério e faz da melhor forma possível, você acaba tendo mais acesso a fazer mais coisas ainda, né? E aí fica aquelas coisas, poxa, eu queria fazer tal coisa, depois aparece para fazer, aí você tem que fazer. Eu tive uma vez o Robert Gallo, o descobridor do vírus da AIDS. Você trouxe logo no começo da epidemia que é o Brasil, sabe? Pois é. Me lembro. E a gente acabou ficando amigo e tudo, e um dia ele me disse, olha, você toma cuidado com os teus sonhos, viu? Porque eles um dia viram realidade. E é verdade, quando vira realidade, você sonhou com aquilo, né? Você tem que ir em frente. E eu acabo fazendo muita coisa por isso, coisas que eu sempre quis fazer durante a vida e tudo, e agora é a hora de executar. Você tem uma disciplina? Eu tenho disciplina. Acorda muito cedo? Eu acordo cedo, eu corro de manhã cedo. Continua na maratona ainda? Continuo. Eu corro cedo, aí eu saio, começo o dia. Maratonista com que idade? 76 anos. Maravilha. Bem, uma das coisas que eu sei que você está tratando, cuidando muito agora, dando o seu tempo como um cidadão militante, é que no Brasil doenças causadas pelo cigarro geram despesas de 57 bilhões ao ano e a indústria só paga 13 bilhões em impostos, o que significa, em 10 anos, um prejuízo de meio trilhão e um prejuízo financeiro de 440 bilhões e um gasto, uma despesa de mais de 570 bilhões. Isso quando o governo está cortando gastos sociais. A AGU entrou com ação de ressarcimento contra a Santa Cruz e a Philip Morris, e a juíza Graziela Binchen, no dia 22 de julho, deu 30 dias para as empresas contestarem a ação. É uma campanha da ONG ACT Promoção e Saúde. Você está nisso? Por que você está nisso? Olha, eu ativamente não estou, mas eu acho que campanha. Tem toda a razão e eu sempre dei todo o apoio. As companhias tabaqueiras fizeram um acordo com a Califórnia, eu não lembro quantos bilhões de dólares eram, a ser pagos em não sei quanto tempo. Por quê? Porque eles causam um prejuízo para a nação absurdo. Por que lá eles fazem esses acordos bilionários, têm esses acordos com vários estados americanos e aqui não? Quer dizer, a vida nos Estados Unidos vale mais, de um americano vale mais do que a de um brasileiro aqui. Você falou quanto eles 57 bilhões ano, e eles pagam 13%, eles só pagam 13 bilhões. Então o prejuízo é de 440 bilhões por ano. Que é por ano não, desculpe, isso em 10 anos. 10 anos. Então, 57 bilhões é o prejuízo que eles dão por ano para o Brasil. E em vidas, você tem algum Não tem os números, não. E também esses números não são dignos de confiança, porque a pessoa morre porque teve um infarto, você não sabe se o cigarro está por trás. Mas veja, 57 bilhões, você sabe qual é a verba do SUS? O SUS todo, quanto o SUS investe? 270 bilhões de reais. Quer dizer, um quarto da verba do SUS, fica por conta do cigarro. E desse dinheiro eles pagam 13 bilhões em impostos. E vem sempre com a conversa de querer reduzir os impostos. Aliás, é isso. Essa é a pergunta. Essa é uma proposta no início do ano de diminuírem impostos para que o contrabando diminuísse. Isso acabou não acontecendo ainda, mas... Olha, Bob, essa é a indústria mais criminosa da história do capitalismo. É a mais criminosa de todas, porque a quantidade de sofrimento e de mortes que essa gente tem espalhado pelo mundo
Desde a Primeira Guerra no século passado, a Primeira Guerra Mundial do século passado, quando o cigarro começou a se tornar uma dependência de droga generalizada, eles vêm sempre com estratégias para fazer as pessoas fumar mais. E como o cigarro causa uma dependência de droga feroz... Você foi fumante por muitos anos. Eu fumei durante 19 anos. Como o cigarro causa uma dependência de droga feroz, você adquire essas dependências com mais facilidade quando? Quando você é criança. A Organização Mundial da Saúde classifica o cigarro como uma dependência de droga pediátrica. Pediátrica, porque as pessoas começam a fumar com 12, 13, 14 anos de idade. E eles usam toda a estratégia para isso. Agora, o que eles querem fazer? Eles querem baixar o preço do cigarro, reduzindo o imposto. Qual é a desculpa? A desculpa é acabar com o contrabando do Paraguai. Estão interessados na criminalidade agora? As companhias tabaqueiras estão interessadas na segurança do país, em combater o crime organizado. Só um idiota não percebe uma coisa dessas, né? E aí o que fazem? O Ministério da Justiça está vendo qual é a conveniência. Mas como vendo qual é a conveniência? Tem estudos internacionais, tem decisões da Organização Mundial da Saúde. Mas uma hora em que se discute se a Terra é plana ou não... Pois é, você sabe, mas tem coisas que tudo bem, admitem alguma discussão. Essa não. Se você reduzir imposto, você vai fazer as pessoas fumarem mais. Qual é o objetivo deles? É justamente esse, fazer as pessoas consumirem mais cigarros. E nesse tempo, a propósito disso, de tanto ataque às ONGs, por exemplo, como é que você vê o trabalho das ONGs e da sociedade civil, não só em relação a isso, mas de uma maneira geral? Isso é um grande avanço na história do Brasil, o aparecimento das organizações não governamentais, né? E tudo bem que pode haver ONGs... Picareta pode ter em tudo quanto é picareta lugar. em todos os jeitos e todas as formas possíveis, né? É que de um tempo para cá parece que ONG virou um palavrão. E você está cheio de gente trabalhando seriamente, dando contribuições sociais muito importantes. Por exemplo, está nessa né? campanha. Pois é. Quantas ONGs nós temos no país maravilhosas que fazem um trabalho digno de todo respeito. Além da coisa de você atingir o bolso, que tipo de ação se pode ter em relação ao tabaco, ao cigarro? Bob, nós fizemos muita coisa no Brasil. Nós fizemos, olha, o Brasil nos anos 60% dos adultos fumavam, nos anos 60. Hoje, não dá 10%. Não é pouco isso que foi feito, não. Quer dizer, quando você diz... outra população. Né? Não dá 10%, mas vamos dar quantos adultos? Temos uns 180 milhões de adultos, vai dar 18 milhões de fumantes. É muito fumante, um problema terrível. Tem muito jovem fumando. Muitos. Mas, o que aconteceu? Nós caímos de uma prevalência de 60% para menos de 10%. Poucas pessoas sabem. O Brasil é um dos países que menos fuma no hemisfério ocidental. Nós fumamos menos do que nos Estados Unidos. 14% dos americanos fumam. Menos do que todos os países da Europa. Nós fumamos menos do que na Inglaterra. Não chega a 10% aqui, na Inglaterra 16%. Você acha que parece lógico que os ingleses, né, com tanta tradição cultural, fumam mais do que os brasileiros? As campanhas aqui foram... Nós funcionamos bem nessa história. Por quê? Qual é a diferença aqui? Você vai dizer, não pode fumar em ambientes fechados. Já não podia em outros países há muito tempo. Pusemos aquelas imagens horríveis no maço de cigarro. Pusemos, nos anos 2000 e tanto. No Canadá, nos anos 90, início dos anos 90. Nós proibimos propaganda na televisão, no ano 2000. Graças ao José Serra, o país deve isso a ele. Bom, ano 2000. Na Suécia, quando foi isso? Na Suécia foi nos anos 70 que eles proibiram. Os suecos fumam mais do que os brasileiros. O que aconteceu no Brasil? Grandes campanhas governamentais? Não. População altamente educada que compreendeu os malefícios do cigarro? Não. Nós temos um papel aqui muito importante da televisão, que atingiu o país todo. Aí não pode mais fumar nas novelas. Nós fomos transformando o cigarro, aquela coisa que a publicidade... aquela coisa charmosa, aquelas mulheres lindas, aqueles homens másculos e tal. Nós fomos transformando o cigarro no que ele realmente é.
um vício, uma dependência de droga e um vício chinfrim que deixa as pessoas... Que é o pior vício que existe. É o pior de todos, é o que mais causa dependência. Hoje você olha o cigarro, as pessoas olham para o cigarro como uma coisa que dá mau hálito, que deixa a roupa com um cheiro ruim, que dão uma aparência, um envelhecimento precoce, além de todas as doenças. Nós conseguimos mudar isso no Brasil. Você acha que foi a imagem, televisão? Ah, sem dúvida. As empresas de tabaco vêm apostando suas fichas agora nos tais dispositivos para fumar, dizendo que são menos perigosos que os cigarros tradicionais. Mais uma estratégia, como já teve baixo teor, folhas de tabaco modificado com mais nicotina e tal. Esse negócio, esses dispositivos são melhores ou é menos ruim? Olha, a desculpa qual é? Porque, sabe, bandido, quando ele demonstra uma intenção, você tem que sempre procurar o que está por trás daquela intenção, não é verdade? Você lidar com bandido, eu, modéstia à parte, tenho alguma experiência de lidar com gente assim. O bandido o que faz? Ele diz o quê? Nós vamos lançar um produto que vai ajudar você a largar de fumar, que é a nicotina pura, não vai ter quase alcatrão e tal, você fuma isso. É melhor, já que você fuma mesmo, é melhor que você fume uma coisa que faz menos mal. Essa é a desculpa, não é? Só que a maior fabricante desses cigarros eletrônicos chama Juul. E que é a Juul? 30% é o fabricante. É a maior fabricante, a maior parte do mercado é dessa Juul. Agora a Atra, que é a marca que faz o Marlboro, por exemplo, compra 30% da Juul. Qual é o sentido? Para quê? Eu fabrico cigarro. Eu vou comprar uma parte da empresa que fabrica o tratamento para as pessoas pararem de fumar o cigarro que eu vendo? E alguém vai acreditar nisso. Alguém tem que acreditar nessa piada, não é? De mau gosto. O que acontece com esse cigarro de nicotina? Você tem uma falsa sensação de que ele não faz mal. Nós estamos nos Estados Unidos agora com 200 mortes, com 200 casos de insuficiência renal aguda, insuficiência pulmonar aguda por cigarro eletrônico. E algumas mortes relacionadas com isso. Você pega as pessoas saberem disso. Um moleque de 20 anos, 18 anos, que tem uma insuficiência renal, que tem um enfisema assim, repentino, um quadro de enfisema respiratório. Isso é um problema sério, meu. Você diz, bom, mas eu acho, entre o cara fumar o cigarro e fumar esse, é melhor fumar esse. Ele é mais seguro. Primeiro, a gente não sabe. Segundo, ele ajuda a parar de fumar? Ajuda. Em alguns estudos, raros estudos, na maior parte dos estudos publicados não faz diferença nenhuma. Nos estudos, o estudo que eles citam mais, foi publicado e tal, sabe quanto eles conseguiram? Um grupo para de fumar sem nada. O outro grupo fuma o tal do cigarro. O grupo que tentou parar de fumar, 9% desse grupo, de pessoas nesse grupo conseguiram parar. 9%. E sabe quantos dos que fumavam cigarro eletrônico? 18%. Quer dizer, você sobe 9%. O que quer dizer o seguinte, você diz, bom, mas dobrou, né? Mas se 9 iam parar mesmo, conseguiriam sem nada, consegui mais 9. Então, o que aconteceu? Esses 9 já iam parar, eu ajudei 9. E os outros 82? Os outros 82 não se beneficiaram. Aí você diz, bom, mas ajudou 9, tá ótimo. O que aconteceu com esses 9? Eles pararam de fumar cigarro, largaram o cigarro eletrônico depois de um ano? Não largaram o cigarro eletrônico. Por quê? Porque a nicotina é a droga que provoca a dependência química mais poderosa. A dependência da nicotina leva à crise de abstinência em minutos. É a única droga que faz isso. O moleque fuma um baseado, esquece, fica dias sem fumar. Aliás, esquece mesmo. Usuário, esquece. Esquece em cima da mesa da sala, né? A mãe pega. Você pega o cara que cheira cocaína. Ele cheira cocaína, pode passar uma noite inteira cheirando, no dia seguinte ele está de ressaca, ele não cheira. O cara que bebe muito, a mesma coisa. A nicotina, não. Você acabou de fumar, meia hora depois... Às vezes acende no toco. Acende no toco, meia hora depois está desesperado para fumar outra vez. Tá. Vem crescendo o movimento pela alimentação saudável, que trata de rotulagem adequada para alimentos ultraprocessados, aumento de impostos para bebidas açucaradas, etc. Medidas semelhantes que funcionaram no controle do tabagismo podem ser eficazes na questão da alimentação? Eu acho que sim, Bob, porque o que a gente conseguiu em relação ao cigarro, que foi
Foi através da educação, né? Foi você instruindo as pessoas, explicando quais são os malefícios, né? Isso foi se disseminando pelo país a ponto da maioria dos fumantes, pelo menos, tentar largar de fumar ou saber que precisam parar de fumar. E eu acho que com esses alimentos é a mesma coisa. Nós tivemos um erro muito grave na condução da nutrição no século XX, que foi a de criar vilões para a alimentação. Específico. Ovo, não sei o quê. O principal deles, o que foi a carne vermelha. Não é? Tem gente que entra na churrascaria com vergonha, não quer ser visto entrando. Né? E, na verdade, isso foi uma coisa criada pelos serviços de saúde americanos, que acharam que essa era a explicação, baseando no... E a carne vermelha não é esse vilão? Nenhum. E baseado num raciocínio simplista. Tem colesterol nas placas das coronárias de quem tem infarto? Tem colesterol. Se eu como colesterol, o colesterol vai parar na placa, como se o corpo humano fosse um caixote aberto que você come aqui e para dentro das artérias lá. Hoje a gente sabe que isso não tem nenhum valor. Ou seja, a carne vermelha para os carnívoros não é esse vilão todo. Não há um estudo demonstrando que quem come carne vermelha tem mais ou menos ataques cardíacos. Nenhum estudo. Eu tenho gente, inclusive em casa, que vai adorar, gaúchos que vão adorar essa. Não é verdade, Bob, não há nenhum estudo. Porque você precisava fazer um estudo como? Você tinha que pegar um grupo que come carne vermelha. E nem câncer. E nem câncer. Um grupo que come carne vermelha. Estou falando da carne, não estou falando dos embutidos. Os embutidos têm uma relação com tumores malignos. As linguiças, lógico que não comer de vez em quando, mas gente que come isso o tempo todo. Mas eu precisaria fazer um grupo que come carne vermelha e outro que não come. Eu vi no ano 2000 Walter Willett, que é um epidemiologista de Harvard, muito famoso nos Estados Unidos e com uma produção científica importante. Ele disse, um estudo desse, como é que teria que ser? No ano 2000 foi isso. Nós teríamos que pegar pessoas que comem carne e pessoas que não comem. Quantos em cada grupo? Não adianta pôr 200, né? O cálculo era que nós tínhamos que ter 100 mil participantes num estudo desse, para dividir 50 mil de cada lado. Acompanhados, também não adianta acompanhar uma semana. Acompanhados durante 20 anos para se chegar à conclusão. Há um custo de $1 bilhão. Haja boi. Há um custo de $1 bilhão. Esse que ele calculava que um estudo desse custaria. Bom, isso naquela época, quase 20 anos atrás. Quem é que vai pagar um estudo desse? Falando ainda em alimentação e saúde, obesidade, me lembro que num jantar, daqueles jantares há uns 10 ou 15 anos atrás, você me disse que os humanos que podem comer, se alimentando normalmente, viveriam muito bem comendo 1/3 do que nós costumamos... Alguns um quinto, né? Então, 1/6 e mais aí. Então ele perguntou se essa conta continua valendo, né? E se a obesidade no Brasil já é uma epidemia, como, por exemplo, os Estados Unidos, quando a gente vê nas ruas, ou via algum tempo atrás, eu não sei como é que está os últimos anos. Está pior lá, cada vez pior. Olha, esse 1/3 foi um recado para a mesa. Não, foi um exagero, certamente, para a maioria das pessoas. Né? Mas, na verdade, a gente come muito mais do que precisa. Não é o que aconteceu no mundo moderno. Você pega um animal que vivia nas cavernas, andava uma média de 16 quilômetros por dia, que é o cálculo que se faz com essas populações de caçadores e coletores hoje, de nômades. Né? E esse animal, quando conseguia comida, comia o máximo possível, que não tinha geladeira para guardar. Né? E aí, depois, no dia seguinte, não tinha nada para comer, passava 2, 3 dias sem comer nada. Armazenava. Né? Aí você pega um animal desse, põe comida à vontade, de boa qualidade, que foi o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. A agricultura evoluiu muito, alimentos baratos, tecnologia de conservação de alimentos. Então, alimentos disponíveis, de boa qualidade. E a possibilidade de ganhar a vida sentado, sem precisar se locomover, você cria uma combinação tóxica aí que vai dar problema, evidentemente. No Brasil, nós estamos com 55% dos adultos, foi o último PNAD aqui, 55% dos adultos acima do peso, na faixa de excesso de peso ou obesidade. E obesos menos, quantos são? São 20% de obesos e 35% com excesso de peso.
que estão acima do peso. Então a gente realmente come mais do que deveria. Muito mais. No mínimo a metade. Muito mais. Nós estamos na esteira da epidemia de obesidade dos Estados Unidos. A situação lá, sabe qual é? 75% entre excesso de peso e obesidade. Obesidade nos Estados Unidos, 40% da população adulta. E você se alimenta como? Aliás, se eu não me engano, você também tinha ou tem o açúcar como um alimento perigoso. Assim, nos anos 70, eu fiz um estágio no hospital americano e comecei a comer aquelas tortas deles. Os americanos engordam chinês, engordam vietnamita, eles engordam todo mundo. Os não engordáveis. Caiu lá, vira gordo, né? Não tem jeito. Bom, e eu fui nesse hospital, comecei a comer umas tortas maravilhosas. Cheesecakes maravilhosos. Eram umas tortas aquelas que vem um creme, uma maçã e uma farinha, uma massa que dissolve na boca. Apple pie, peach pie. Né? E eu comecei a ter azia. E eu voltei para o Brasil e falei, eu tenho que dar um tempo. Eu vou ficar um mês sem comer doce, porque só pode ser isso, né? Em um mês eu engordei 2 quilos. Eu sempre fui magro, com dificuldade de engordar. Parei de comer açúcar e desacostumei do gosto. Nunca mais voltei a comer. Isso foi em 78, 41 anos. Mas isso é o seu gosto só ou de fato o açúcar é um alimento perigoso? É um alimento perigosíssimo. O que se falava da carne, hoje está sendo falado a respeito do açúcar. Porque o açúcar o que é? É uma caloria vazia, né? Não é nada. E o açúcar tem um problema sério, que você acaba comendo muito mais, porque ele é compulsivo. Né? Você vai à churrascaria, você come uma picanha, você não pede a segunda. Chocolate você não para. Agora, o chocolate você não para. Né? Você começa a comer, você não para. E esse é o problema. Isso que aconteceu nos Estados Unidos. Eles diabolizaram a carne, né? Uhum. E o que aconteceu com a população lá? Engordaram a população inteira. A obesidade praticamente não existia como um problema de saúde pública. O açúcar. Especialmente porque os alimentos processados, se você tira a gordura do alimento processado, perde o gosto. E aí a indústria faz o quê? Coloca açúcar. O que você pensa sobre tributos verdes, ou seja, taxar produtos comprovavelmente que fazem mal à saúde, como cigarros, bebidas e os ultraprocessados? Olha, eu não entendo, assim, da parte tributária, não sei quais seriam os desafios, né? Mas se você tem alimentos que são alimentos que causam problemas para a população, não é certo vender barato. Porque aí o que acontece? E o que está acontecendo aqui hoje? Você pega as pessoas de classe média alta, as pessoas... Tá todo mundo fininho. Todo mundo tentando emagrecer. Que rala na rua. Aí vai pela periferia. Eu gravo muito na periferia. Vai lá que você vai ver o que é a obesidade brasileira. Porque as pessoas chegam no supermercado e compram coisas processadas, porque custam barato, porque as crianças gostam de comer. Porque está na publicidade. E porque está na publicidade. E você aí fica... Olha, eu atendo na penitenciária feminina. As presas trabalham, na maioria das 60% em empregos, e as outras que fazem o trabalho interno ganham também. Muito bem. Essas mulheres podem fazer compras na rua. Elas dão a relação e a penitenciária, a direção, se encarrega de fazer as compras. Você vai lá, as coisas estão no fundo de uma parede, lá numa área cercada. Assim, do chão até o teto são refrigerantes. E não tem nada diet, não. É tudo refrigerante hardcore mesmo, né? Tá tudo lá. Aí você vê as sacolas. As sacolas têm chocolates, biscoitos e salgadinhos. Esses saquinhos de salgado em quantidade absurda. E aí você vai lá para dentro e vai atender essas doentes lá. Você vê o tamanho que elas dão. As pessoas chegam a engordar 10, 15, 20 quilos em um ano. E quando você diz alguma coisa... Não, assim, o que eu vou comer? A comida é ruim. Lógico, a comida é ruim, porque não dá para fazer comida. Tem 2.200 mulheres presas, não dá para fazer uma comida no capricho. E aí, diz que eu vou comer. Não come a comida, come batata frita, come saquinho, come salgadinho dos mais variados tipos. E assim vai, né? Ainda a alimentação é um problema aqui no Brasil. Finalmente as pessoas estão, eu digo, as multidões estão começando a despertar. Uma geógrafa da USP, Larissa Bombardi, ela é autora de um atlas do uso do agrotóxico no Brasil. Ela lançou em maio em Berlim com grande repercussão.
O Brasil é um campeão mundial, alternando com os Estados Unidos desde 2007, 500 milhão de quilos ou litros ao ano. A professora e um grupo de pesquisadores médicos têm denunciado, inclusive no meu canal no YouTube, a contaminação por agrotóxicos. 3 dos 10 mais vendidos agrotóxicos no Brasil são proibidos na União Europeia. Glifosato, a gente aceita na água com 5.000 partículas a mais do que a União Europeia aceita quando aceita. Esse tema tem tido relevância na comunidade médica, ao menos entre oncologistas e endocrinologistas, que eu já ouço a repercussão muito grande em oncopediatras, eu tenho falado com muitas pessoas. Olha, Bob, eu, para ser sincero, não me sinto à vontade para discutir esse tema. Eu me sinto por quê? Porque eu sou ignorante, eu não acompanho essa literatura. Não acompanho mesmo. Eu escuto as pessoas falando. Às vezes eu escuto pessoas... quando você é ignorante num tema e você vê pessoas discutindo você não sabe. Polos opostos, né, temas de uma forma completamente oposta, você ouve um argumentando, parece você fala, razão. Tem razão, deve ser assim mesmo. Você ouve o outro dizendo o contrário daquilo, você fala, tem razão também. Então, esse tipo de assunto, eu não tenho formação, sabe? Eu não tenho formação. Por outro lado, nas revistas científicas, revistas de primeira linha, não é? Existem uma série delas aí, você nunca vê artigos abordando a parte médica desse problema. Então, não existe uma literatura médica consistente, porque essa eu seria capaz de entender. Como é que você vê essa coisa dos cortes na ciência, na pesquisa, exatamente num momento como esse? Olha, o Brasil está quebrado, né? A crise econômica no Brasil é uma coisa terrível. Eu tenho 76 anos de idade, nunca vi nada parecido. Sabe, eu nunca vi uma coisa dessas, e não é de ler nos jornais, não, é de ver na prática mesmo. Por exemplo, eu sou oncologista e vejo um impacto nos doentes que me procuram, sabe? As pessoas não têm mais os convênios que tinham. É um problema muito sério. 3 milhões de pessoas no Brasil perderam os convênios que tinham, os convênios de saúde. E estão indo para aqueles convênios para classes baixas? Esses 3 milhões perderam mesmo, estão indo para o SUS, porque não tem condições de sobrevivência. Um número enorme de pessoas reduziu o nível dos convênios que tinham, foram para os mais baratos. E eu tenho visto problemas sérios nesses convênios. Lógico, porque um convênio para custar barato não pode dar um atendimento ideal, evidentemente que não. Se os grandes já têm problemas... Os grandes já têm problemas, porque a saúde suplementar no Brasil tem um equívoco grande aí. As pessoas acham que os convênios dão uma quantia de dinheiro, porque é uma coisa, um mercado milionário. Já foi. Já foi. No passado, como era? Você pagava o convênio regularmente, todo mês. E o convênio prestava os serviços, mandava, encaminhava e pagava pelos serviços quanto? 3 meses depois, 90, 120 dias. Uma inflação que chegou a 80% ao mês, você imagina. Então, eles, na verdade, eles não estavam ganhando dinheiro com... Eles estavam ganhando no mercado financeiro. Ganhando dinheiro com dinheiro. Lógico, né? Era esse. E aí acabou a inflação. Acabou. Reduziu muito a inflação. A moeda ficou estável. Eles começaram a se atrapalhar. E a medicina é o único ramo da economia, que eu saiba, pelo menos, em que a incorporação de tecnologia aumenta os custos e não diminui. Você incorpora tecnologia, você barateia o produto, na medicina encarece. Não tinha ressonância magnética, agora tem. Não tinha PET-CT, agora tem. Em larga escala. Lógico. Você vai incorporando a tecnologia, vai custar cada vez mais caro, cada vez mais caro. Os medicamentos eram todos preço razoável, agora vem a um preço absurdo. Eles vão quebrar. Ou eles mudam o sistema, ou eles vão quebrar. Essas agências de saúde, As operadoras hoje, quando você calcula que seja a margem de lucro, não estou falando dos planos, porque você pode ter um plano que dá prejuízo e outro que dá lucro, mas as operadoras que coordenam os planos todos, que possuem os planos, quanto você acha que é a margem de lucro, assim? Chuta um valor qualquer. 10%. É de 1 a 2%. Isso é margem de lucro de companhia aérea, hein? E quebra uma atrás da outra. Esse sistema não vai se manter, porque como é que a assistência médica tem que ser organizada? Por princípio, você não pode ser livre demanda do jeito que é. Você está com dor de cabeça, você vai procurar um neurocirurgião.
Você vai lá, marca uma consulta, você olha no livrinho, marca uma consulta. Chega lá o neurocirurgião, fala, bom, esse cara veio aqui, e se ele está com tumor cerebral? Aí ele pede um exame. Ele pede uma ressonância magnética. Um clínico nessa hora teria feito o quê? Como é a dor de cabeça? Lateja, acontece isso, que lado pega da cabeça, como é que está forte, está fraco, faz o diagnóstico e te trata. Você vai para a Inglaterra, que tem um sistema de saúde pública que funciona bem, você não consegue marcar uma consulta com um especialista sem passar pelo clínico geral. É obrigatório. Nem na medicina privada você consegue fazer isso. Aqui, é de qualquer jeito. Todo mundo vai. Aqui o cara acorda com dor de garganta, ele fala, vou no pronto-socorro. E vai no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, que é um hospital terciário. E vai tomar o lugar de um cara que chega com... tudo. Pois é. A propósito, falemos do SUS, que eu sei que você é um defensor entusiasmado e radical e com razão. E você até cita o Gonçalo Vecina, da Saúde Pública da USP. Sem o SUS é a barbárie. Que barbárie nós teríamos hoje, diferente da que tínhamos antes do SUS? E o que nós veríamos ou viveríamos? E quem são os adversários, conscientes ou não, do SUS? Olha, os primeiros adversários do SUS são os próprios brasileiros. Os brasileiros também não sabem o que é o SUS e são extremamente críticos ao falar do SUS. Avacalham. O SUS uma porcaria. O SUS vai para o SUS, é uma ofensa. É uma ofensa quase. Né? A imagem do brasileiro qual é? É o pronto-socorro lotado de gente. Na verdade, se você vai para uma porta de pronto-socorro desse, uma pessoa ali, um médico com experiência e tal, 90% daquelas pessoas voltavam para casa, teriam recebido tratamento. Elas podiam ter sido tratadas na unidade básica de saúde, se o sistema funcionasse direito. A unidade básica está lá. Mas como ele vai marcar uma consulta para daí uma semana, ele vai para o pronto-socorro. E chega lá, fica aquele bando de gente e as imagens que a gente conhece. Olha, o SUS foi criado em 1988, na Constituição. Nós colocamos na Constituição, saúde é um bem de todos. Quem foram os pais e as mães? Várias pessoas. Não, mas eu digo que núcleo? Médicos? Médicos, sanitaristas. Foi aí que começou, sabe? E alguns políticos, deputados, gente que vamos criar um sistema desse. Covas era o líder da Constituinte. Aí você diz o seguinte, bom, mas eles disseram que vamos fazer um sistema desse, mas não disseram de onde vinha o dinheiro para fazer. Não tinha o dinheiro. Como é que eles iam dizer de onde vinha se não existia o dinheiro? Isso vamos criar e depois vamos achar um jeito de pagar esse sistema. Nenhum país do mundo ofereceu saúde gratuita, nenhum país com mais de 100 milhões, não é 200 não, com mais de 100 milhões ofereceu saúde gratuita para todos. O conhecidíssimo sistema de saúde do Reino Unido, que aliás foi tema da abertura da Olimpíada de Londres, Alemanha, países nórdicos, não é comparável ao SUS. Não, é brincadeira de criança perto do SUS, que é isso. É bom as pessoas saberem disso, antes de esculhambar o SUS. País de 50 milhões de habitantes, rico, população toda alfabetizada, nível superior, grande parte da população, até eu organizo um sistema de saúde assim. Né? Me dá dinheiro, me dá as pessoas educadas, eu monto um organograma e faço o sistema funcionar. Quero ver aqui um continente inteiro, tremenda desigualdade social, tremenda desigualdade. E o que falta? Ignorância, falta de formação cultural, falta de formação de educação básica, elementar, escola ruim, e você consegue oferecer saúde para 210 milhões de habitantes? Pô, aí que eu quero ver, aí que é o problema todo. E o que falta? Aquele corte da verba, do CPMF, aquilo foi um erro? Olha, eu acho que o SUS precisa de dinheiro, evidente. Tem que ter mais dinheiro, é muito pouco que a gente aplica. É muito pouco em valor absoluto, mas em valor percentual em relação ao PIB não é tão pouco. Bom, qual é o problema principal? Acho que antes da gente pensar no dinheiro, temos que pensar na organização. O que dá mais dó, sabe o que é? É que nós temos tudo montado, pronto para funcionar. Nós temos considerado um dos melhores programas de saúde pública do mundo. Não sou eu que estou dizendo, é a Organização Mundial da Saúde, que é o programa Estratégia Saúde da Família, que funciona como? Equipes que vão de casa em casa. Tem um agente comunitário, que é uma pessoa da comunidade, um homem, uma senhora, alguém da comunidade. Vai lá, visita, vê os que estão com pressão alta, os que estão com diabetes, discute, mostra como é que toma o remédio, faz todos esses cuidados básicos. O que ele não consegue fazer, tem um auxiliar de enfermagem, e tem uma enfermeira, e tem um médico em cada equipe.
Nós temos um número de equipes que cobre 66% das famílias brasileiras. Pô, não é pouco isso, o país tem 210 milhões de habitantes. Lógico que devia cobrir os 100%. Porque como é que eles funcionam? Se você tem esse sistema funcionando bem, probleminha de uma orientação só o agente de saúde dá. Senão, você precisa de um curativo, assistente, auxiliar de enfermagem faz. Lá na ponta. O outro resolve, a enfermeira resolve problemas mais complexos e o médico resolve a maioria desses problemas. Dá para resolver 80%, 90%. Aí tem alguém, um senhor de idade com intoxicação alimentar, desidratado. Você tem que levar isso para uma unidade de saúde. E aí o médico vai caminhar para essa unidade de saúde. Ele lá vai ser hidratado, etc. Ah, não, agravou, está caindo a pressão, ele precisa ir para um hospital. Então, daí ele vai ser transferido para um hospital. Não, é muito grave, ele precisa de UTI, aí ele vai para um hospital secundário já. Ou ele precisa estar com uma endocardite bacteriana no coração, precisa ir para um hospital terciário, vai. Todo o esquema está pronto no Brasil. Mas o que nós estamos fazendo? Furando a fila. Não funciona porque você tem várias entradas pelo sistema de saúde. O cara tem uma dor de garganta e vai parar no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, percebe? Ele dá toda a volta quando ele teria que ter esse sistema funcionando. Mas por que ele não confia no sistema? Porque o sistema não funciona. E não funciona, sabe por quê, Bob? Especialmente porque o Brasil não tem uma política de saúde pública. E não tem por quê. Não tem porque nos últimos 10 anos, sabe quantos ministros da saúde nós tivemos? 13. 13 ministros da saúde. 13. Cada um fica 10 meses. Então, eu começo o ministro da saúde e o pessoal, não, esse cara está indo bem. Foi bom. Não lembra nem o nome. Vai durar 10 meses e vai cair, vai entrar outro. Escolhido por motivação política e não por capacidade técnica. Isso que acontece no governo federal, acontece no estadual, acontece no municipal. Estamos onde estamos. Pois é. Uma pergunta tripla ainda em relação a esse tema correlato. Como você viu e vê o programa apelidado de Médicos Cubanos? Que retorno você teve dessa presença de médicos cubanos no Brasil? E como você sentiu a reação, ao menos a que se impôs como visível, dos médicos brasileiros e das suas associações? A reação dos médicos brasileiros à chegada dos cubanos foi vergonhosa. Não é? Eu acho que é uma vergonha para a medicina nacional. Você tem lugares que não tem médico, e você não quer que venha gente de fora? Como diz um amigo meu, se eu estou doente, eu quero ver um jaleco branco. Pois. Eu acho que esse programa, eu não quero discutir a parte política dele. Claro, não, está certo você mandar, e as pessoas. Mandar dinheiro para o governo de Cuba. Isso é outra história. Sei lá se está certo ou está errado. Isso depende do viés ideológico aí. Agora, você, sem médico, você não tem saúde. Você não tem. Não é que o médico sozinho seja capaz de... Mas sem a possibilidade do médico. Sem ele, você não faz saúde. A verdade é que os médicos brasileiros não vão para cidades pequenas. Isso não é problema só aqui, é nos Estados Unidos, é na Inglaterra, é na Alemanha. Os médicos não querem ficar em cidades pequenas, onde não tem escola para as crianças, às vezes não tem sequer agência bancária. Então você fica numa situação de querer achar um jeito de cobrir. E o que eles fizeram? Cuba dispõe desses médicos todos? Tragam os médicos. Eu não sei se o tema é delicado, questões óbvias, mas a média dos médicos brasileiros é excessivamente conservadora ou mesmo reacionária, ou isso foi só uma impressão que ficou a partir disso? A média é reacionária. A média é conservadora, reacionária e corporativista. Isso foi uma demonstração inequívoca de corporativismo. Não, eles não podem chegar aqui e querer ser médicos como a gente. Mas tudo bem, eles não vão disputar. Medicina primária, não sei o que, é ótimo. Eles vão fazer atenção primária, fundamental. As cidades que eles estão, eu rodo bastante. A cidade que tinha médico cubano, estava todo mundo feliz com eles lá. Agora, graças a Deus, chegou um pessoal aí, um médico cubano, já atende a gente, atende direito. Dão atenção, coisa que essas pessoas não estão acostumadas a ter, né? Temos um amigo em comum, não importa quem, que diz o seguinte, que às vezes fica espantado com os colegas que estão o tempo todo anunciando que vão deixar o Brasil, tal. Aí colegas que estão muitíssimo bem
extraordinariamente bem pagos, como talvez não sejam em canto nenhum do mundo, e ele pergunta, mas vocês vão embora mesmo por quê? Ficam só no anúncio, né? Esse foi um programa, eu acho que o que faltou ali foi encontrar uma transição, sabe, desse esquema dos médicos cubanos, porque nós teríamos que ter pensado, e se eles forem embora de repente? Porque eles podem ser retirados a qualquer momento, basta uma ordem do governo cubano, que foi o que aconteceu depois, né? E aí, o que acontece? Chega nessas cidades e tira os médicos todos. Como é que você vê essa questão Tem muita faculdade de medicina no Brasil, ou pouca, ou está concentrada no Sul, São Paulo, Sul, tem muito médico. Olha, você é a favor de quem faz faculdade pública pagar um tempo atendendo a população, seja de que forma for? Olha, eu sou totalmente a favor. Já era a favor quando eu fiz faculdade pública. Eu acho que de algum jeito você tem que retribuir, não está certo você ter uma família que pode te proporcionar as melhores escolas da cidade em que você vive, e aí você entra na universidade pública e estuda de graça, enquanto os outros que estudaram na escola pública não têm acesso, vão ser obrigados a ir para escolas particulares. Bom, esse esquema, essa coisa da abertura indiscriminada de faculdades de medicina, Bob, tem um lado cruel. Por que elas foram abertas? Foram abertas por interesse financeiro das universidades privadas. Ponto. Não tem o que discutir. Sabe, nenhuma universidade falou, o Brasil está precisando de médicos, eu vou abrir um curso de medicina. Você acha que o empresariado na educação tem essa visão? Eles abriram porque dá para cobrar caro, tem muita procura, e com isso a gente tem lucro. Muito bem. Nós estamos formando esse bando de médicos. O Brasil precisa de mais médicos. Discutível. Discutível. O Brasil tem 450 mil médicos. Agora vamos começar a formar 30 mil médicos por ano com essas novas faculdades. Aonde isso vai bater? Como é que é o raciocínio? É o mesmo raciocínio dos militares na época da ditadura. Eles eram contra o planejamento familiar. Lembra que tinha uma coisa chamada Benfam, que era uma associação que dava planejamento familiar para as mulheres pobres. A igreja também não queria, pelas razões de sempre, medievais, não é? Mas os militares eram contra. Por quê? Eles falaram, não, o Brasil ainda tem poucos habitantes. Nós tínhamos nessa época aí 80, 90 milhões de habitantes. E como é que nós vamos ocupar o Centro-Oeste e ocupar a Amazônia? Essa era a filosofia deles. Ocupe, para ti até um lema que eu me lembro. Pois é. E aí o que aconteceu? Nós continuamos a ter essa natalidade desenfreada nas classes pobres, que persiste até hoje, que é uma das maiores covardias que a sociedade faz com a mulher pobre, especialmente a mulher pobre e preta. E nós inflamos o quê? Essas crianças nascidas no Morro do Alemão ou nascidas aqui na periferia da Zona Leste foram para o Amazonas, elas incharam as periferias, nós inchamos as favelas dessa maneira. Agora está acontecendo a mesma coisa com esses médicos. Pega a seguinte situação, hoje a maior parte dos estudantes de medicina são mulheres. Aliás, em tudo são as mulheres sempre a maior parte. Você imagina quem pode pagar 8, 10 mil reais por mês para formar uma filha? Só quem... Classe média alta, pelo menos, né? Então, e você explica um pouco o conservadorismo. Lógico. Classe média alta que pode pagar isso. Aí você forma uma filha sua, faz 6 anos de faculdade. Depois ela resolve ser neurologista. Ela vai fazer mais 2 anos de clínica médica e depois mais 3 anos de neurologia. São 11 anos a preparação. E aí essa menina vai sair daqui e vai para Santa Isabel do Rio Negro, lá quase na Colômbia, Venezuela. Não vai. Não vai. Não vai. Ela vai ficar onde? Vai ficar em São Paulo, vai ficar no Rio de Janeiro. A concentração é nessas cidades. Não é o número que vai dizer para você que nós vamos aí ter médicos para atender em todos os lugares. Ainda conversei com pouco tempo, 2 meses atrás, com o governador da Bahia. Eles fizeram centros lá. Eles fizeram um centro muito interessante, centros de atenção básica nas cidades grandes, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, muito bem montados. Eu vi as fotos e tudo, muito bem montados. A proposta é de pagar aos médicos por 20 horas semanais, das 8 ao meio-dia, 10 mil reais por mês. Pô, para um médico recém-formado,
Onde é que tem salário de 10 mil reais? Não vai. E ainda por 4 horas, E o os cara caras não tem a vão. tarde livre, não consegue completar esses cargos. E daí, quando aparece o médico cubano, não. Aí não pode chegar, porque aí tem a reserva de mercado que não vai ser ocupado por eles, isso. não é? Bem, eu errei, não sei se eu errei na conta, 14 ou 15 livros, pelo que me lembro, pelo que vi. Pra dizer a verdade, não lembro. Best-seller, Estação Carandiru, que virou filme, Prisioneiras, Carcereiros. Você vai à cadeia, não sei com que periodicidade. Uma vez por semana. Penitenciária feminina, Nos últimos anos. O que você pensa, assim, quando você ouve alguém dizer bandido bom é bandido morto? Ou quando você vê o batalhão da elite da PM do Pará desfilar diante do governador 5 dias depois de 54 mortos na chacina e 16 decapitados, cantando arranca a cabeça, pendura no poste, pena de morte à brasileira? Olha, eu acho que pena de morte funciona. Mas funciona como? Funciona a pena de morte quando a sentença é ditada pelo crime. Aí funciona. É como tem funcionado. Assim funciona. Porque aí você... Como é que o crime faz? Aqui em São Paulo tem um tribunal, que o PCC organiza, né? Aí você foi condenado à morte, você vai morrer agora. É imediato. Você não tem... Você pode se defender na hora e tal, tá? Mas tá condenou, você vai morrer. Aí ela é exemplar. Você fez uma coisa e morreu em seguida. Aí todos em volta falam, pô, não posso fazer isso, que se acontecer, eu vou morrer também. Só que a sociedade não pode fazer assim, porque tem muito erro judiciário. No meio do crime, o erro judiciário faz parte da confusão toda. Mas a sociedade não pode. Aí você tem que dar todas as chances de defesa. Aí você vai condenar à morte depois de 10 anos, 15 anos, às vezes, se o cara tiver bons advogados. Aí qual é a vantagem? Nenhuma. De repente matam alguém. É o que acontece nos Estados Unidos. De repente alguém vai lá e pá, morre. Eles matam alguém. Então, o que ele fez? 25 anos atrás estuprou uma moça, matou e tal. Isso não tem finalidade, por isso que a pena de morte não reduz de jeito nenhum a criminalidade. A sociedade quer o quê? Ela quer que todos os bandidos morram. Se eles não puderem morrer, se não der para matar todos, o que quer a sociedade? Que a gente prenda todos. Já temos mais de 800 mil. Nós temos... Olha, quando eu comecei esse trabalho nas cadeias, 30 anos atrás, nós tínhamos 90 mil presos no Brasil. Está chegando a 900 mil. Não, 720 mil é o último número mais ou menos digno de confiança que eu vi. Bom, não é que não estamos prendendo, a gente prendia 90, agora, 30 anos depois, prendemos 720 mil, 8 vezes mais. Somos a terceira nação em número absoluto de prisioneiros. Nós perdemos para os Estados Unidos, que são hors concours, né, 2 milhões e tantos de presos. Perdemos para a China, 1 milhão e 200 mil presos. Que tem 1 bilhão e 400 Que tem 1 bilhão e tanto de 400 milhões de habitantes. Pois é. E ganhamos da Índia. Nós somos o terceiro com esses 720 mil presos. O que nós conseguimos com isso? Hoje você anda na cidade com mais tranquilidade do que andava 30 anos atrás? Lógico que não. Então, primeira conclusão, prender não reduz a violência urbana. Não reduz. Aumenta os exércitos. Aqui, os números são esses. Aumenta os exércitos de soldados. Pois é, esse é o problema maior. Aí você pega um menino que está roubando no farol, com uma faca, e leva para a cadeia. 19 anos de idade, joga ele numa cela com 35 pessoas lá. Gente com 60 anos presa ali. Esse menino, qual é a única chance dele sobreviver naquele ambiente? Entrar numa agremiação daquelas. Lógico. O Estado tem condição de protegê-lo ali? Não tem, nenhuma. Então, ele faz o quê? Ele é convidado para fazer parte de uma organização. Ele ganha fazendo parte da organização. Então, nós estamos fabricando soldados. Lógico, lógico. Olha, eu vou te dar um número que eu acho que vale a pena. Uns 5 anos, 2000 e... Uns anos atrás, cadeia, os dias são muito iguais, a gente se confunde. Mas uns anos atrás, 5 ou 6 anos atrás, eu atendi uma advogada na cadeia, que estava doente, uma advogada presa porque ela tinha a relação no escritório dela, a relação dos participantes do PCC. Eram 12 mil. Os números que falo agora são de 30 mil participantes. É um exército. É um exército. Quem está fazendo esse exército somos nós.
Nós é que o trancamos na cadeia. Você diz, então você é contra a prisão? Não, eu quero que o cara que está assaltando na esquina não me assalte. Mas eu não quero que forme um exército. Pois é, eu não posso ter a ilusão de que jogando esses caras numa cela, em celas apinhadas, nós vamos resolver o problema. Aí nós vamos perifericamente tocar no assunto de uma outra forma. Portugal tem uma lei considerada moderna, o Uruguai tem a lei deles, os Estados Unidos já produz e vende em mais de 10 estados. E a questão do narco, primeiro a sua posição pessoal em relação à droga, leve, pesado ou não, tal, e depois em relação à óbvia ligação entre o narcotráfico, milícias e isso que nós estamos falando. Eu acho que, olha, nós estamos indo para trás nessa área, né? A última lei que foi aprovada, a lei das drogas, aí é um retrocesso, né? Estamos indo para criminalização e tentando resolver esse problema pela via policial. Entupir cadeia. Não dá para resolver pela via policial, isso é um problema de saúde pública. Você é a favor da legalização da maconha? Eu acho que prender o usuário jamais, de jeito nenhum. Não é tão simples assim. Eu acho que nós vamos chegar, pela impotência diante desse problema... Como os americanos. Nós vamos chegar à legalização, não da maconha, mas de todas as drogas. Nós vamos chegar, não vai ter outra alternativa, porque nós nunca vamos ter cadeia suficiente para pôr tanta gente, nós não podemos alimentar o crime organizado dessa maneira, porque eles viram um poder paralelo. Já é. Né? Já é um poder paralelo neste momento. Estamos elegendo milicianos em vários lugares. Pois é. Em vários lugares, em cargos altos até. Bom, aí o que acontece? Mas como é que você faz isso? Não sei, nós vamos ter que aprender. O pessoal diz, a meninada diz, tem que legalizar a maconha, imagina, o álcool você vende em qualquer lugar, a maconha. Tem razão, tem alguma razão no raciocínio. Mas como é que você faz isso? Você vai entregar, olha, quem está traficando agora vai comercializar legalmente? Quem está traficando é a bandidagem, né? Tem que entregar na mão deles, que é o que nós fazemos hoje. Hoje nós entregamos um monopólio na mão deles, né? Eles que estão... Não é que nós acabamos com as drogas. Os americanos que financiavam o combate agora estão plantando e vendendo. Plantando e vendendo. Agora, quem vai plantar? Nós vamos criar maconha Brás no Brasil? Nós vamos organizar de que maneira? Vamos escolher? Vamos entregar para as companhias fabricantes de cigarro? Vender maconha também? Eles vão fazer propaganda e vão fazer com a maconha o que eles fizeram com o cigarro. Ou seja, esse é um debate que deveria estar sendo travado publicamente nas redes de televisão. Lógico. A discussão, de como é que nós vamos resolver esse problema. Você vê a quantidade de gente que fuma. Nós fizemos aquela série no meu canal, o Drauzio de Chava, Bob. Está com mais de 5 milhões de acessos a série. Mais de 5 milhões de chavadores. Tem maconheiro que não acaba mais. 5 milhões de acessos. Em uma semana, acho que fez 1 milhão, assim, uma coisa absurda. Tem que haver um caminho. Esse caminho nós temos que encontrar. Não podemos usar a solução que Portugal encontrou, não podemos usar a solução do Uruguai. São países também diferentes. 3 milhões, 10 milhões. Completamente diferentes. Portugal inteiro tem 10 milhões de habitantes. Mas não podemos fazer de conta que o problema não existe, que vão botando para baixo do tapete. Tá? Qual é o inconveniente disso? Inconveniente é o quê? Você pega esses meninos que fumam maconha, conversa com eles. Tem uma série de números, falei. Eles dizem, maconha não faz mal. É uma erva natural. Não faz mal nenhum. Esses caras que ficam com essa onda, você fuma, fica lá tranquilo, na tua, você não briga com ninguém, né? Depois dá fome, você come, acabou. Hoje nós sabemos que a maconha, na adolescência, causa problema. Problema sério. Distúrbio de atenção, distúrbio de memória e rebaixamento de QI. Você leva o lobo frontal, que é esse lobo que é o responsável pela tomada de decisões, demora mais para amadurecer. Ele vai amadurecer depois dos 20 anos, vai chegar aos 25 anos para estar maduro. Fica lento. Por isso que o moleque faz besteira, né? Ele, na hora de tomar decisão, ele fala, tudo bem, 180 por hora, não vai acontecer nada, né? O impacto da droga vai agir exatamente aí. Você tem uma síndrome com os meninos, de repente o moleque começa a vomitar em casa. Começa a vomitar, a mãe leva para o pronto-socorro. Eu não conhecia essa síndrome, ninguém conhecia, foi descrita há pouco tempo. E, curiosamente, esse moleque vomita, às vezes vão para o hospital, fazem endoscopia, etc., mas antes de sair de casa, toma um banho, né? Ele toma um banho e passa tudo. Um banho quente resolve o problema. Ninguém sabe por que acontece isso. E acontece... E foi descrito isso, a maconha que provoca um quadro desse.
Você pega esses meninos e fala uma coisa, vicia nada, eu fumo hoje, vou fumar daqui a uma semana, 10 dias. Eu tenho amigos que começaram a fumar maconha nos anos 60, hoje são senhores e senhoras 10 anos, de mais de 70 anos de fumando 10 em 10 baseado. dias. Isso é todo dia depois. Drauzio, uma última pergunta. O que eu queria dizer é o seguinte, você perde a oportunidade de educar. Claro. Isso que a gente conseguiu Você com o esconde o cigarro, assunto. falar, mostrar, dizer quais são os problemas e tal, nós reduzimos, né? Isso é que tem que ser Se feito com a alimenta o maconha. crime e não debate o que tem que ser E não debatido. discute, deixa as pessoas na ignorância, molecada aí fumando e achando que isso não tem problema. Drauzio, de tudo que você já fez e que você faz, o que te dá mais prazer? Pessoas amadas à parte, o que te dá mais satisfação de ter feito até aqui? Pô, pergunta difícil, Boris. Olha, as coisas que eu mais fiz foram medicina, né? Com 52 anos de medicina. Você está com Eu tenho prazer. 76. 76. Me formei em 1967, eu tinha 24 anos. Fazer medicina é o que eu mais gosto de tudo, no total, eu acho. Essa coisa da comunicação, de falar de saúde e tudo, eu gosto muito também, porque eu acho que por mil razões aí, essas coisas não acontecem por sorte, mas por coincidências. Eu tive a oportunidade que nunca foi dada a um médico brasileiro, que é uma rede de televisão que atinge o país inteiro, num programa de domingo à noite, e dizer, fala o que você quiser sobre saúde. Eu tenho 20 anos de TV Globo, nunca houve alguma interferência, zero. Fala o que você quiser. Eu discuto com eles, discuto com o pessoal da técnica ali, porque eles conhecem televisão, né? Então, aprendo muito com eles e tudo. Mas é uma oportunidade, você imagina, para um médico, quem foi que teve uma oportunidade como essa de falar com o país inteiro, um país dessas dimensões? E escrever, que é uma coisa que eu adoro. E esse trabalho nas cadeias eu também gosto muito. Por que o que eu acho que é o mais interessante de tudo? A tendência nossa qual é, Bob? Desculpa, parece que você sempre teve um fascínio, talvez pelo que a cadeia seja o limite do humano ali o tempo todo. Né? É isso, o fator humano talvez te atraia, é isso? Muito. E tem um outro aspecto. A tendência nossa qual é? A tendência nossa é convivermos com pessoas semelhantes a nós, não é? Você sai com os teus amigos, as tuas amigas, com as pessoas que você gosta, que pensam mais ou menos como você, se possível, tenham os mesmos princípios, as mesmas ideologias, não é? Porque isso dá conforto, né? Dá segurança. Mas a segurança, muitas vezes, se inibe o contraditório, né? A convivência com o outro lado, a outra forma de ver o mundo, né? E aí a vida fica pobre. Porque você só vive naquele ambiente de gente que vai falar o que você gosta de ouvir. E de repente eu estou lá na cadeia e eu matei meu marido. Mas, pô, matou por quê? Por que você matou seu marido? Matei porque ele batia, chegou em casa bêbado, me bateu, eu esperei ele dormir e na hora que ele estava dormindo fui lá dar uma facada nele e matei. Pô, você ouve essa história nesse ambiente que a gente vive? Não ouve. Né? Como eu atendi segunda-feira, uma menina desse tamanho, baixinha, magrinha, frágilzinha. Quanto tempo de cadeia você está condenada? 38 anos. Como 38 anos? Quem você matou? Matei o marido da minha prima. Por que você matou o marido da minha prima? Porque ele abusou da minha sobrinha, de 6 anos de idade. E depois ele abusou da outra sobrinha, de 6 anos também. E aí eu matei ele. Eu fico pensando, pô, se eu morasse na periferia da cidade, São Paulo, acontece uma coisa dessa, adianta ir na polícia? Vai resolver o problema ir na polícia? Tem umas pessoas que resolvem os próprios problemas de uma maneira eficiente, entende? Ela falou, esse cara não vai estuprar mais menina nenhuma. Eu falei, e você tem algum arrependimento? De jeito nenhum, doutor, nem sonho com ele, mas... Não é que eu não penso, eu nem sonho com ele, nem aparece nos meus sonhos. Isso você vê o tempo todo. Uma conversa simples, quantas vezes já vi coisas desse tipo, né? Eu acho que isso me dá uma visão um pouco mais clara da complexidade da natureza humana, né? Drauzio, muito obrigado
por você ceder o seu preciosíssimo tempo para essa conversa comigo, com o meu canal e com a TVE, que é a TV Pública da Bahia. Um abraço. Obrigado a você, Bob. Prazer. Prazer meu.